A garrafa de evidência, ela serve sobretudo para contatos com outras dimensões, outras áreas que o nosso campo físico não pode penetrar. Ela tanto pode contatar, dependendo do médium paranormal que trate com ela, tanto pode contatar com seres extraterrestres, os chamados UFOs, OVNIs, pode contatar com os seres elementais, os gnomos, os silfos, as fadas. Hoje, num laboratório improvisado nos fundos de sua casa, Moacir Neves mostra ao programa Mistério como capturar imagens de pessoas encarnadas e desencarnadas. Nesse tipo de experiência, não há que se misturar a residência da pessoa com o laboratório psíquico. Isso porque nós contatamos com as mais variadas regiões interdimensionais. O normal são os contatos com o plano astral inferior. E quando isso acontece, nós temos que nos precatar contra certas entidades e vibrações maléficas que podem impregnar o ambiente da casa. Será que essas imagens poderão ser captadas também pela nossa câmera? O processo é simples. Uma meditação e uma prece para iniciar, algumas folhas de papel ofício e a consulta pode começar. Para que não haja dúvidas, o programa Mistério convidou a atriz Andréa Cláudia para se consultar com a garrafa de evidência e descrever as imagens, caso elas não possam ser captadas pela câmera. Exatamente. O que são estas imagens? Será ilusão de ótica? E no caso, como eu tenho esse rosto com essas cicatrizes aqui, no caso seria uma... Deixa eu observar melhor a cicatriz. Aqui. Eu sei, uma cicatriz feia. Feia, exatamente. Eu acho tão limpo. Pode ser simplesmente um jogo de luz e sombras a ser interpretado? E o que dizer da nitidez destas imagens? Essas imagens são formas de pensamentos que habitam o espaço psíquico. Essas formas de pensamento, elas têm necessidade de gente. O que eu vi na garrafa foram imagens refletidas naquele vidro, que eram imagens de máscaras, rostos masculinos e predominantemente femininos. Daí eu perguntei ao seu Moacir o que significava isso. Daí ele me disse que eram espíritos desencarnados. Daí eu perguntei, porque sempre eu vi o mesmo rosto feminino, o que significava aquelas cicatrizes. Então ele quis dizer que aquilo são marcas de várias encarnações e reencarnações. E como eu vi bastante máscaras de teatro, que tem a ver com a minha profissão, e isso de certa forma foi um elo que eu encontrei na minha consulta com as imagens que eu estava vendo ali. Além de imagens, apareceram também números e letras, porque o rosto que eu estava vendo eram imagens do papel, né? Papéis, eu vi imagens como se fossem gesso, né? Máscaras de gesso. Mas apareceu uma imagem de um rosto masculino em que eu pude ver que era uma imagem parecida carne e osso, né? Como nós estamos, como uma fotografia real. Nitidamente era um homem com barba, dentes, o nariz e o rosto. E isso ficou bastante diferente. E pelo que eu pude ver, né, o que acontece ali é simplesmente um fenômeno de Gestalt, tecnicamente falando, tá? No qual a formação, 2 ou 3 imagens juntas formam uma quarta imagem. Tem um fenômeno típico de Gestalt, um fenômeno pelo qual eu posso lembrar a vocês aquela situação dos 2 cisnezinhos que vêm nadando e que ao se juntarem formam um coração. Ali naquela situação, a formação de imagens me faz lembrar justamente os fenômenos que começaram a ser estudados por ocasião da Segunda Guerra Mundial, onde aviadores bombardeadores, que são homens que ficam prestando atenção no solo o tempo todo, viam imagens se formar na areia do deserto. Dali, para a situação do caso da pessoa adivinhar o que vai acontecer na tua vida, o que aconteceu no passado, se utilizando daquela imagem, aí sim entraria a parte espiritual. Moacir afirma que também podemos ver outras coisas na garrafa de evidência. Seres como gnomos e fadas que fazem parte do chamado plano elemental e que podem ser vistos nos vegetais. O processo é o mesmo, mas ele utiliza uma folha de alface para fazer a experiência. Será possível? Será que veremos fadas e gnomos como eles são descritos em livros?
Com estas imagens registradas, um especialista no assunto faz a sua avaliação. Essas figuras realmente correspondem, né? Os desenhos, os bonecos que a gente encontra por aí hoje em dia realmente correspondem aos espíritos, né? Às entidades da natureza, os guardiões da natureza. Eu já fiz a experiência não só com verdura, com alface, mas também com fogo. Aí eu pude observar uma salamandra, né? Na água também eu já vi as ondinas. Eu já fiz essas experiências e realmente corresponderam à coisa da figura que a gente tem, né? Do imaginário até dos desenhos, dos livros infantis, que vem daí, né? As imagens estão aí, em planos que podem ir além da nossa imaginação. O Sr. Moacir não quer saber de dar consultas. Ele se diz apenas um pesquisador. E garante que a garrafa de evidência serve para mostrar que há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. Tenho um tipo de advertência a fazer às pessoas curiosas. Não façam, se não tiverem o devido preparo espiritual, astral, não façam esse tipo de experiência. Por uma razão muito simples. Nós vivemos no plano da terceira dimensão. O plano imediatamente ao lado, o universo paralelo imediatamente ao lado deste nosso plano, chama-se plano astral. Nem tudo que é do plano astral é bom. Muitas vezes podem surgir eguns que colam na pessoa, que acabam criando verdadeiros tentáculos a fim de sugar a energia vital de seres humanos e até de outros corpos em decomposição igual deles. No vampirismo existe, sim. São esses seres horrendos que procuram pessoas desavisadas para sugar as suas energias vitais. Muitas vezes podemos exemplificar, por exemplo, como os casos dos obsediados, os casos até mesmo dos chamados endemoniados,